Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos. Irmãos, estou aqui para relatar um sonho que eu tive e em cima desse sonho eu senti que Deus quis que eu passasse essa palavra em Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 13. E eu vou ler agora, mas antes eu vou narrar o sonho que eu tive. Vou contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu e meu esposo estávamos em um lugar, não era bem assim como que uma igreja, era como se fosse assim, um lugar assim, era parecido como se fosse uma igreja, mas não era bem uma igreja, parecia uma espécie de um ambiente assim, que era tipo assim, um congresso que estava havendo, e o mais interessante, não sei porquê, era como se fosse assim, eu não sei bem relatar, mas é como se fosse assim uma reunião do Clube dos Desbravadores. E meu esposo chegava primeiro, se sentava e assistia tudo aquilo, presenciava toda a reunião, a palavra. E depois eu chegava, também me sentava, fazia uma oração e prestava bem atenção, dava sequência a atenção com relação à palavra. E em meio a esse momento, o líder daqueles desbravadores passava como se fosse um papel para cada um deles, menos para nós, menos para mim e para o meu esposo, porque nós não somos realmente desbravadores. Mas aqueles desbravadores, eles começavam então a escrever naquele papel como se fosse uma espécie de questionário, de prova, algo assim, dessa natureza. Então, logo eles prestavam muita atenção naquela palavra, naquelas orientações que o líder dava, e depois eles ficavam atentos e respondiam às suas respectivas provas. Mas em meio a responder essas provas, eles logo pegavam no sono e adormeciam. E eu via cada desbravador com a cabeça assim meio que inclinada, adormecidos, dormindo, né? Eu não sei porque esse sonho me fez lembrar de Mateus, capítulo 25, dos versos 1 ao 13. E eu vou ler agora. Que tem por título: O Sermão Profético Continua, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. No verso 5, e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois
chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, eu não tive mais dúvidas de que eu deveria realmente gravar esse vídeo baseado em Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 13. Meus irmãos, nós estamos atravessando um período profético forte. Estamos nos aproximando já do decreto dominical. Em contrapartida, também nós sabemos que logo a porta da graça vai se fechar. Então, irmãos, estamos num período assim, num clímax da coisa. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. Com relação ao sonho que eu tive, eu sinceramente não consegui entender porque no sonho eu vi ali o Clube dos Desbravadores. Tudo era em torno do Clube dos Desbravadores. E eu e o meu esposo, nós não somos desbravadores. Mas especialmente eu podia perceber claramente no sonho que havia muitos desbravadores dormindo, sem estarem assim vigilantes. Então, irmãos, vamos ficar atentos a isso. Vamos ter uma vida de oração. Vamos ter uma vida de consagração. Vamos ter uma vida, irmãos, de jejum, de consagração a Deus. São momentos assim, momentos de muita atenção, os momentos que nós estamos vivendo. Tanto no que se refere especificamente à salvação, como também aos acontecimentos proféticos, especificamente falando. Então, vamos nos atentar para tudo isso. Mediante a leitura da sua santa palavra, da palavra do Senhor, vamos então fazer uma oração. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por esse sonho que o Senhor, na sua misericórdia, me concedeu. Nós agradecemos também pela tua palavra. Nós agradecemos pelo teu cuidado por cada um de nós, para que ninguém se perca, para que todos fiquem atentos à tua breve volta. A tua igreja não pode ficar morna, não agora, principalmente agora que a nossa salvação já se aproxima, assim, mais intensamente. E nós precisamos estar atentos, Pai. Um viver de consagração, de vigilância, de jejum, de oração. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Abençoa o Clube dos Desbravadores de uma maneira muito especial, Senhor. Abençoa todos os irmãos em Cristo Jesus espalhados por toda a face da terra. Abençoa, enfim, Senhor, as nossas vidas. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.